vamos ler o Salmo de número 2. Diz assim a palavra de Deus: atentai bem ao que diz a mesma. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Salmo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra poderosa, palavra, Senhor, necessária, suficiente. Obrigado pelo salmista Davi, por ter deixado este belíssimo salmo como legado para nós. Não herdamos dele nem ouro nem prata, mas herdamos os valores celestiais do reino dos céus. Nesse momento nós queremos nos apoderar em Cristo Jesus desses benefícios no poder do Espírito Santo de Deus, na medida que o Espírito Santo nos ilumine, a fim de que possamos enxergar a tua palavra como de fato ela o é, a verdade infalível de Deus. Toda autoridade para nós e toda suficiente também para as nossas vidas. Obrigado pelos benefícios que o Senhor tem nos concedido, o benefício de estarmos na tua casa, Senhor. Agora fala aos nossos corações, por amor do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Reis poderosos da terra, eles têm uma síndrome do anticristo, né? Não são todos os reis poderosos, mas aqueles que querem viver diante de Deus, ou distante de Deus, distante do Senhor e dos valores bíblicos. Esses reis, então, eles têm a síndrome do anticristo. O que é isso? Eles se colocam no lugar de Cristo. Eles têm simplesmente o desejo de ser Jesus Cristo. E é isso exatamente que significa o anticristo. O anticristo é alguém que é contra Cristo e se coloca no lugar dele. Se você quer uma boa definição de anticristo, eis aí diante dos seus olhos. Anticristo é aquele que é contra Cristo e se coloca no lugar dele. Então os reis poderosos têm esse sentimento. Nós temos assistido esses dias, né, o que a Rússia tem feito lá na Ucrânia, e o presidente Putin tem exatamente um pouco desse sentimento, pelo que nós estamos percebendo aí nas descrições das reportagens e muito mais. Eu não quero entrar nas minúcias dessa discussão, até porque não é o lugar oportuno, mas quero tomar como parâmetro, para a minha introdução, para que você possa entender um pouquinho desse espírito do anticristo que as pessoas têm. Se você quer saber um pouquinho mais das razões pelas quais se desenvolveram aquelas questões de guerra lá entre a Rússia e a Ucrânia, você pode assistir filmes, ler documentários. Por exemplo, tem um documentário na Netflix chamado Winter on Fire, né? Inverno em chamas, em fogo. Você pode assistir isso aí e ter uma noção mais ou menos do que está acontecendo lá. Também tem 5 dias de guerra. Você vai entender as questões que estão por trás daquilo que está acontecendo lá entre a Rússia e a Ucrânia. Mas entre as muitas razões, né, que envolvem independência, né, lá da Ucrânia, pessoas que querem independência e até se aproximar mais da União Europeia, uma coisa me chama a atenção, que nós podemos fazer um link aqui como esse nosso sermão de hoje.
é que para Putin e para a União Soviética, ou na verdade para a Rússia, aquela certa aproximação da Ucrânia do Ocidente, ela é um tanto quanto ameaçadora. Isso porque a famosa OTAN, aquela organização militar do Ocidente, do Atlântico Norte, ela é uma organização militar que quer, inclusive, trazer a Ucrânia para fazer parte dessa organização. O Vladimir Putin e os russos estão se sentindo ameaçados, até porque, afinal de contas, o que separa a Rússia da Europa é exatamente a Ucrânia. E então, ele acredita que essa aproximação seja um tanto quanto ameaçadora, razão pela qual nós temos visto algumas palavras dele no sentido de assustar e dizer que ninguém se aproxime daqui, ninguém se aproxime dessa guerra, porque eles procuraram e eles vão pagar, e todos aqueles que entrarem nessa também vão pagar junto com eles, vão ver coisa que nunca se viu na história. São essas ameaças que nós temos visto, pelo menos aí na mídia, que tem sido colocado. Pode ser que boa parte seja verdade, tudo seja verdade, ou talvez nada seja verdade, né? Eu não estou aqui relativizando tudo, mas são as informações que têm chegado para nós, né? E que eu acredito realmente que faça parte, pelo menos, aí 80% do que está acontecendo realmente lá na Ucrânia. Mas por que eu tenho dito isso, irmãos? Porque esse sentimento que está sendo descrito em relação ao Putin é um sentimento de pessoas que se colocam no lugar de Cristo e contra Cristo. São pessoas que acham-se donas do mundo e dizem o seguinte: eu sou dono disso, e aqueles que se aproximarem daqui, eu vou destruir todos. Ora, irmãos, é exatamente isso que é dito aqui no Salmo, não em relação a Putin, não em relação a Adolf Hitler, não em relação a ninguém que se achou todo-poderoso nessa terra, mas esse texto afirma exatamente isso, que Cristo é rei e que todos aqueles que tentarem roubar o reinado de Cristo serão destruídos. Eu não estou aqui para defender o Putin de jeito nenhum. Pelo contrário, acho que essas ações, elas são reprováveis e reprovadas aos olhos do Senhor. É triste ver o que está acontecendo na Ucrânia, ver pessoas, famílias que não têm nada a ver com a história morrendo. Absolutamente triste. Parte o meu coração e acredito que parte o seu também. Estou pegando apenas essa ilustração para falar que esse sentimento que tem sido descrito aí em relação ao Putin é um sentimento do próprio anticristo. Aqueles que dizem assim, se vocês se aproximarem para tentar tomar o meu reinado, vocês serão destruídos. Aqueles que me ameaçar serão destruídos. É exatamente isso que está sendo dito nesse salmo. Razão pela qual eu queria trabalhar hoje acerca da seguinte proposição: a declaração do poder de Yahvé é um convite para que todas as nações se rendam ao reinado glorioso do seu Filho. A declaração do poder de Yahvé é um convite para que todas as nações se rendam ao reinado glorioso do seu Filho. Veja que não é ao reinado da União Soviética, da Rússia e nenhum outro império, mas é o reinado de Cristo. O que esse texto faz é uma descrição, é uma declaração do poder de Deus. E diante dessa declaração, irmãos, nós não podemos ter uma outra atitude a não ser nos prostrar diante de Cristo e adorá-lo. Porque todos aqueles que se levantarem contra Cristo serão destruídos. E não é um ser humano qualquer que está asseverando isto. É o Deus homem, é Cristo Jesus, é Yahvé, o Deus do pacto, que enviou o seu Filho para reinar sobre a terra. Antes de entrar propriamente dito no texto, eu queria que você observasse algumas informações que são necessárias para que você entenda estas declarações. A primeira delas, irmãos, é que o Salmo 1 e o Salmo 2, eles estão em conjuntos. O Salmo 1 e o Salmo 2, eles estão unidos. Isso se dá, ou isso é percebido por algumas dicas que são colocadas aqui nesta poesia, neste salmo. Perceba comigo, por exemplo, que não há aqui, na introdução do salmo, nenhuma descrição o que acontece, por exemplo, no Salmo 3. Se você olhar para o Salmo 3, tem Salmo de Davi, Salmo 4, Salmo de Davi. Mas o Salmo 2 não há nenhuma informação
O que nós inferimos é que o Salmo 1 e o Salmo 2, eles fazem parte de um único salmo que falam da mesma verdade, né? E se você perceber as estrofes, né, as duas estrofes aí, elas falam sobre meditar na lei de Deus. O verso 1, né, do Salmo 1 diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. A palavra aí, Hagá, ou Hagam, né, ela significa meditar. É a mesma palavra hebraica do versículo 2 do Salmo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram, ou seja, meditam. Pode ser traduzido por meditam. É a mesma palavra hebraica aí para meditar. Ou seja, os salmos estão unidos porque eles usam os mesmos termos também. E se você não percebeu, o Salmo 1 começa com bem-aventurado. Veja aí, o Salmo 1. E como é que termina o Salmo 2? Bem-aventurado. Ou seja, isso é muito comum na literatura hebraica, de começar de um jeito e terminar do mesmo jeito. A poesia hebraica, ela é desse jeito. Ela começa falando de uma coisa e termina do mesmo jeito. Então, fala de quê? Fala-se da lei de Deus, da paixão pela lei de Deus, da norma pela qual Cristo Jesus vai reinar sobre tudo. É pela sua palavra. É assim que o reino de Cristo está já estendido por toda a terra. Ambos empregam os termos que trazem a memória a zombadores. Algumas pessoas zombam, mas também, do outro lado, você vê que quem zomba também, dessas pessoas que zombam de Deus, é o próprio Deus. Ele ri. Está aí no versículo 4 do Salmo 2. Então, essas coisas todas, elas unem os salmos. Poderia falar também do fim dos justos e fim dos ímpios, que são claros nos dois salmos. Então, irmãos, claramente eu posso dizer que esses dois salmos estão juntos falando do reinado de Cristo por meio da sua lei, da lei mosaica, da Torá, aquela lei pela qual Deus regeu o reinado, já no Antigo Testamento e no Novo, toda a Escritura Sagrada. Obviamente, nós acreditamos que esse é o reinado de Cristo. Outra informação importante aqui é que a peça literária, esse poema, ele é montado extraordinariamente em 4 divisões. Ele tem uma simetria extraordinária, né? De 3 em 3. Versos, por exemplo, Salmo 2, versos 1 a 3, 4 a 6, 7 a 9, né? E 10 a 12. De 3 em 3 você tem essas simetrias fantástica, falando de 4 verdades extraordinárias acerca do chamado, da declaração do poder de Deus e o chamado para que as nações se rendam ao seu Filho amado, Jesus Cristo. Nós temos aqui os protagonistas. O protagonista primeiro é o Eu Sou, é Yahvé. A palavra aí, Javé, significa Eu Sou, como ele se revelou para Moisés, o grande Eu Sou. O outro protagonista da história é o rei do Eu Sou, é o rei de Yahvé, que é o seu filho amado, o seu ungido, que é declarado aí em alguns versículos. Por exemplo, versículo 2, ele é chamado de ungido. No versículo de número 6, ele é chamado de o rei. No versículo 7, ele é chamado de o filho de Deus. E no versículo 12 também ele é chamado de o filho de Deus. Então, são os dois protagonistas da história aqui, do saltério, do salmo, da poesia. É o Eu Sou e o seu rei. Então, o Eu Sou, Javé, chama toda a nação para aceitar ao seu rei como Senhor e Salvador. E nós temos também o antagonista. Quem são os antagonistas, na verdade? Não é um antagonista, mas são todos os reis da terra que se levantam contra Cristo. Todos os reis da terra que se levantam contra Cristo. Isso é claro no versículo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor. Então você tem os antagonistas, os protagonistas e os antagonistas. Os protagonistas, o Eu Sou, Yahvé, e o seu ungido, e você tem o antagonista, ou os antagonistas, que são os reis da terra, os príncipes que se levantam contra o Senhor. Ele quer instituir o seu filho como rei, e tem a terra como um todo que está contra o reinado dele. Vejamos então, irmãos, cada uma dessas partes simetricamente muito bem colocadas desse saltério e que chamam muito a nossa atenção. A primeira delas é que os reis inimigos do Senhor estão sempre tentando destruir o império de Javé e o do seu rei. Sempre os príncipes deste mundo estão tentando contra o reinado de Cristo, sempre. Nesse saltério, de maneira fantástica, do verso 1 até o verso 3 do Salmo 2, o salmista Davi nos chama a atenção de que, ao invés de receber o reinado de Cristo,
de reconhecer Cristo como Senhor de todas as coisas, Senhor de tudo. Versículo 1 é claro em dizer: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam contra o Senhor, o seu ungido. Claramente, irmãos, nós temos aqui nesse salmo que, ao invés de reconhecer a Cristo como Senhor, a Cristo como Rei, porque Ele é prometido desde o Antigo Testamento, o que tem acontecido é que as pessoas se levantam e fazem os seus próprios reinados, com suas próprias leis, com suas próprias normas, com suas próprias regras. Deus disse: o meu reinado tem esses seguintes princípios. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. O que tem nesse mundo inteiro são vários deuses. Ou seja, uma revolta contra o ungido do Senhor, que disse que é o único rei verdadeiro sobre toda a terra. Eu sou o único Senhor, eu sou o único rei, creiam em mim. Mas o mundo não aceita isso. Por isso, irmãos, eles imaginam coisas vãs, eles não querem, eles não aceitam, eles levantam os seus deuses, os seus senhores. E aqui nós temos, dentro desse primeiro ponto, do verso 1 até o verso 3, 3 coisas, cada um em um versículo. A primeira delas é a futilidade desse ato de querer se levantar contra Cristo. A futilidade desse ato. Como ele é inútil, a inutilidade desse ato, a futilidade dele. Versículo 1. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas, o que é que são? Vãs. O salmista aqui, poeticamente, irmãos, usa uma pergunta retórica, e diante dessa estupidez desse povo que se levanta contra Cristo, e o salmista sabendo que Cristo é superior a todos, ele diz: como é que pode vocês quererem se levantar contra o Senhor? Como é que pode esses reis se colocarem no lugar de Cristo e contra Cristo Jesus? Como pode isso? Essa pergunta retórica, irmãos, demonstra a exasperação, o assombro do salmista em dizer: como é que pode reis se colocarem no lugar de Cristo? É a pergunta que eu faço não somente a Putin, mas para todos os reis que se colocam no lugar de Cristo nessa terra. Como pode vocês imaginarem coisas vãs? Elas são vãs, irmãos, porque não adianta se levantar contra Cristo. Cristo é mais poderoso do que todos. É vão. É em vão que as nações se colocam acima de todos, seja ela qual for. Estados Unidos, Brasil, Japão, China, qualquer um que se coloca no lugar de Deus, esse faz uma coisa vã. Portanto, aqui, irmãos, a inutilidade, a futilidade desse ato. Isso é descrito não somente aqui, mas veja que teologia bíblica Pedro faz em Atos capítulo 4. Abra comigo para você ver o link fantástico. E se você duvida que o salmista aqui é Davi que escreveu esse salmo, e você aprendeu nos nossos estudos de quinta-feira como é que se interpreta a Bíblia, nós vimos que Bíblia interpreta a Bíblia. Ou seja, a informação que às vezes não aparece no salmo, mais na frente aparece. Salmo 4, versículo 26, diz assim, versículo 25, diz assim, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de quem? De Davi, nosso pai, teu servo, porque Davi era servo de Deus. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, ele está citando o Salmo, e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra quem? O seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade, Jerusalém no caso, contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Até aquilo que Herodes, aquilo que Pôncio Pilatos fez, estava dentro do domínio de Deus. E lá no Novo Testamento, Pedro diz que o autor do Salmo é quem? É Davi. Ele diz, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, outra coisa que nós entendemos, que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Então, Davi falando pelo Espírito Santo, diz aqui, olha, vocês se levantam contra Cristo
E isso ele falou tanto no que diz respeito ao Império Romano, quanto às autoridades judaicas que mataram Cristo. Herodes, Pôncio Pilatos e tantos outros se levantaram contra o Cristo, mas se levantaram em vão, porque Cristo morreu, mas ressuscitou e reina por toda a eternidade. Nenhum dos outros reis, nem Faraó, nem nenhum outro império, irmãos, nem Augusto César, nem nenhum outro imperador é tão grandioso como o nosso Cristo. Por isso, levantar-se contra ele é coisa vã. A ideia de gentil aqui é gente estranha, estrangeira, gente de fora da minha terra. Por que eles acham que vão entrar na minha terra, vão invadir? Veja que é o mesmo espírito do anticristo. É o mesmo espírito. Eu me coloco no lugar de Cristo para ver quem é que vai se levantar contra mim. Mas esse ato de tentar impedir o reinado de Cristo, primeiramente ele é um ato fútil. Ele é fútil. Era comum naquele período os reis olharem para o reinado vizinho e ficar chateado pelo reinado daquele rei do seu lado. Eles ficavam chateados. Irmãos, a segunda coisa que nós aprendemos aí do verso de 1 a 3, não somente a futilidade, mas a universalidade do ato. Não é somente um ato fútil, mas é um ato universal. Veja comigo do versículo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Veja que não é um rei da terra, mas são os reis da terra. Ninguém se levanta. Irmãos, veja que é exatamente isso que fazem contra Cristo hoje. Todos os reis que não adoram Cristo têm Cristo como sendo realmente um inimigo em comum de todos os outros reis da terra. Os príncipes. Não é só aqui no Brasil que tem perseguição a cristãos. Na verdade, aqui no Brasil a perseguição é mais ideológica. Ninguém ainda está indo para a cadeia por causa disso. Ainda. Eu espero que nós não cheguemos a esse ponto, que Deus nos livre disso. Mas, irmãos, tem países que a coisa é bem pior. Principalmente países no Oriente. Países em que nós não podemos pregar a palavra de Deus, que se eu estivesse pregando esse texto dessa maneira aqui, talvez fosse perseguido a ponto de ir para a cadeia ou até mesmo morto. Porque os reis da terra, num ato universal, se levantam contra Cristo. É o universo contra ele, representado pelos seus reis, o mundo inteiro contra Cristo. Eles não têm chance nenhuma, mas eles são contra quem? O ungido do Senhor. Quem é o ungido? A ideia de unção é separação e capacitação. Cristo não é capacitado, ele é separado, porque ele já nasceu capacitado. Na verdade, ele não nasceu, né? Ele é desde toda a eternidade. Ele é desde toda a eternidade, o Filho de Deus. Nunca houve um tempo em que Cristo não existisse. E terceira coisa ainda nesse primeiro ponto aqui, do verso de 1 a 3, é que a motivação do ato deles. O que eles querem? Versículo de número 3. Qual é a finalidade deles? Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Todos os verbos aqui, dos 3 primeiros versículos, imaginam, conspiram, revoltam e lutam. Todos esses verbos, irmãos, eles dão a ideia realmente de alguém que quer se ver livre de Deus. Mas rompamos os seus laços. Que laços são esses? Que algemas são essas? Você não pode imaginar, não é correto imaginar que a algema assim, já de ferro, exatamente como nós temos hoje, mas talvez um laço realmente, uma amarra. Mas a ideia aqui central é que eles querem se ver desamarrados de Deus. E o que é isso? Já disse para vocês que o Salmo 1 e o Salmo 2 estão juntos, e aqui a razão. Pastor, por que você deu essa informação no início? Exatamente por esse ponto agora, irmãos. Porque o Salmo é da lei de Deus. O justo medita na lei de Deus, mas o ímpio, ele quer se ver livre da lei de Deus. A ideia de rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas vamos nos ver livres da Torá, vamos nos ver livres desse princípio do Deus de Israel. Nós não queremos esses princípios, esse negócio de não adulterarás, eu quero ter mais de uma mulher. É exatamente isso que eles querem. Porque, irmão, servir a Cristo tem um preço. Ele disse, aquele que quer vir a mim, tome a sua cruz e siga-me. Tem um preço.
seguir a lei de Deus, cumprir os 10 mandamentos, guardar o dia do Senhor, tem que estar aqui todo domingo na casa do Senhor, guardando o dia do Senhor, em casa, lendo a Bíblia. Você não pode fazer aquilo que o mundo faz. E tudo isso aí traz para nós um certo aperto. E o mundo está dizendo, se veja livre, se sacuda. Se liberta. Desse negócio de acreditar em Deus, se liberta nisso. É isso que eles querem. Então, 3 coisas nesse primeiro ponto. A futilidade do ato, a universalidade do ato e a motivação do ato. Qual é a motivação? Se ver livre de Deus. As amarraduras aqui que eles têm é a lei do Senhor. Eles odeiam a lei de Cristo. A maneira como Cristo reina no mundo hoje é por meio da sua palavra. É aqui que ele cativa a pessoa para o seu reinado. É aqui que ele chama pessoas para fazer parte do seu reinado. É exatamente aqui. Nós somos de Cristo, porque estamos aqui também adorando a Ele como resultado de o servirmos. Mas não somente os inimigos do Senhor estão sempre tentando destruir o império de Javé e do seu reinado, e do seu rei, o rei do seu ungido, o reinado do seu ungido, mas o segundo ponto vai do verso 3 até o verso de número 6, quando nós vemos que Javé estabelece o seu rei no Monte Santo. Veja comigo versículos de número 5 até o versículo de número 7. Não é de 4 a 7, tá? Ele disse errado. É de 5 a 7. Ele diz assim, na sua ira, é 4 mesmo, tá, irmão? Eu estou me confundindo. 4 mesmo. Ri-se aquele que habita nos céus e zomba, e o Senhor zomba deles. Ri-se. Outra coisa, versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei, porque essa aqui é o que combina. O versículo 4, ri-se. Versículo 5, ele se ira. E o resultado disso é que ele institui o seu rei. Porque a ideia, irmãos, do salmo todo é uma cerimônia. Uma cerimônia em que Cristo vai ser coroado e que o mundo está com inveja dele. E que todo mundo vai fazer de tudo para impedir. E aqui, 2 atos de Cristo nessa perícope de 4 a 6, né? De 4 a 6. Ele diz assim, perícope de 4 a 6, ele diz o seguinte, ri-se o Senhor, depois ele se ira, e no final ele institui o reinado, porque de qualquer maneira vai ter o reinado de Cristo. O que acontece aqui, irmãos, é que Deus olha para o reinado e a primeira coisa que ele sente é que essa revolução, ela é ridícula e patética. Vamos impedir que Jesus seja rei. O que Deus faz? Ele simplesmente ri. Você deve ter ou leu o livro ou assistiu, né? Assistiu aquele filme As Viagens de Gulliver. As Viagens de Gulliver, o grandão, o gigante. Tem uma época que ele chega lá para os Liliputianos, e lá de Lilliput, né, a cidade, ele vai acabar lá numa espécie de ilha, ele passa por um naufrágio e para lá na cidade de Lilliput. E os Lilliputianos são pessoas bem pequenininhas mesmo comparado a Gulliver. Aí Gulliver está lá deitado, desacordado, de repente, os Lilliputianos, que são pequenininhos, começam a amarrar a Gulliver. Amarram Gulliver. E ele acorda e vê aquela cena. E ele nem se dá por acordado, a princípio, ele acha até um tanto quanto cômico, aquela situação cômica, e aí ele não faz nada, mas de repente ele só faz um movimento devagar e ele quebra todas as amarraduras. Achei uma boa ilustração para nós utilizarmos aqui. É exatamente isso que acontece quando as pessoas querem impedir o reinado de Cristo. Deus olha e ri. Vocês vão impedir o reinado do meu filho, do meu ungido? Assim como Gulliver ri, mas Gulliver é um tanto quanto cômico. É um poema cômico. Dá para você rir nessa situação. Mas se Deus acha patético, mas também ele manifesta a sua ira. Veja comigo o versículo de número 5. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Deus não é comediante. Essa zombaria é porque exatamente o Salmo 1 e o Salmo 2 estão juntos. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, aqueles que escarnecem de Deus,
Agora, esse salmo diz que quem escarnece deles é o próprio Deus. Mas na sua ira, porque Deus acha patético, mas também acha digno de ira. Ele diz, sabe o que vocês estão fazendo? Essa maneira desrespeitosa de querer impedir o reinado do meu filho é digna de toda ira de Deus. É patético, mas é digno da ira de Deus. É exatamente isso, irmãos, que acontece quando os reis da terra se levantam contra Cristo. É patético, mas é digno de ira. Ele diz que na sua ira ele os confundirá a seu tempo. Não é no tempo meu e seu. Pastor, por que Deus não se levantou logo? Por que Deus não se levanta logo? Irmãos, Deus não virá, ou Cristo não virá para destruir todos os seus inimigos no seu tempo, nem no tempo dos homens dessa terra, mas ele virá no tempo dele. Quando se casarem e darem em casamentos, quando as pessoas estiverem descansadas e despreocupadas, então Deus manifestará a sua ira a seu tempo. E o que mais acontece? Ele então, versículo 6, não 7, mas o 6, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte. Eu constituí o meu rei. Eles vão tentar impedir, mas eles não vão conseguir. Deus escarnece dele e com autoridade ele diz, eu vou instituir o meu rei sobre o meu santo monte. A ideia de monte é exatamente quando um rei conquistava, ele colocava o seu templo no lugar mais alto. É por isso que Jerusalém, é por isso que Davi escolheu ali para colocar o tabernáculo. E foi em Jerusalém, na cidade que fica edificada no monte, que o templo de Deus foi edificado, no Monte Sião, para mostrar que Deus estava acima de tudo, que aquele Deus que nós buscávamos, ou que nós buscamos, habita acima de todos. É por essa razão que nas primeiras igrejas aqui no Brasil, inclusive igrejas católicas, elas foram colocadas em cima de montes. E você ainda chega em alguns lugares e vê igrejas lá em cima no monte. Mas o templo do Senhor, em que Deus ergueu o reinado do seu filho em Jerusalém, naquele período, Davi era o seu rei, o reino de Deus, que apontava para Cristo. Obviamente foi colocado lá em cima também, Deus disse, vocês querem impedir. E foi exatamente isso que aconteceu. Saul tentou impedir, irmãos, de toda maneira que Davi fosse rei. E Deus disse, o meu ungido vai ser rei de qualquer maneira. E Ana utiliza exatamente essa linguagem na sua oração. Deus é quem abaixa e também exalta, e ele destrói todos aqueles que se levantam contra o seu ungido. Todos aqueles. E é por isso que Ana introduz todo o livro de 1 e 2 Samuel. Na sua oração, todo o tema de 1 e 2 Samuel é o rei que vocês não querem que reinem, esse vai ser o rei, porque é o rei do Senhor. O ungido de Javé é o ungido do Senhor. Agora sim, do verso 7 ao verso 9, nós temos Javé proclamando, decretando e concedendo poder ao seu filho. Veja aí, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O rei aqui, irmãos, claramente agora é declarado por boca de Deus, por intermédio do salmista, né? Quando ele diz o seguinte, proclamarei o decreto de Javé, o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Aqui, irmãos, claramente nós percebemos que o intento de Deus era declarar, e entenda aqui Deus como Javé, declarar o seu filho, o Deus Filho, como rei. Então a pergunta é, quem é esse rei que Deus tanto quer declarar como rei? O seu próprio filho. Aqui não é qualquer rei, não. É o seu próprio filho. É o Filho de Deus. Se você tem dúvidas, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho. O rei que Deus tanto fala na Escritura, que vai reinar, não é Davi. Davi é apenas um tipo de Cristo, porque Adão caiu do seu reinado, do seu ofício de rei. Então, outro deveria vir com o ofício de rei. A princípio, reis do Antigo Testamento, começando por Davi. Até chegar Cristo, basta você ler Mateus capítulo 1, está lá. Jesus, filho de Davi. Da linhagem de Davi, filho de Deus.
Ele reinará sobre tudo. Quem decreta isso é Deus. Deus tem autoridade, irmãos? Quem não tem autoridade são os reis da terra. Porque a autoridade que eles têm nas mãos é Deus que dá. É Deus que controla. Por isso eu posso dizer claramente que o que Putin fez e qualquer outro governador do mundo inteiro faz debaixo dos decretos de Deus. Porque a autoridade que lhe é dada pelo próprio Deus. E se ele não administra bem, ele vai pagar diante do próprio Deus. Vai pagar diante do próprio Deus. Então, o que nós temos agora nesse ponto é que Deus proclama, independente daqueles que se levantam, o seu Filho. E a ideia, irmãos, de gerado aqui, ele traz um certo desconforto para alguns, como se tivesse o início de Cristo. Não, a ideia é só para falar da relação entre o Pai e o Filho. Que o Filho, ele vem do Pai, ele é procedente do Pai. É por isso que nossos símbolos de fé falam que o Filho, ele procede eternamente do Pai. Ele procede do Pai e ele é gerado pelo Pai. A ideia de geração é para falar da relação pai e filho. Procedência e amor do pai para com o filho. Geração, o filho vem do pai. Ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus. Ainda que nunca tenha um dia que Cristo não tenha existido. Eu me refiro, é claro, à segunda pessoa da Trindade, não a pessoa humana de Cristo, porque essa, claro, nasceu da barriga de Maria, na barriga de Maria. A união das duas naturezas. Ele tinha uma natureza divina e uma natureza humana. A divina sempre existiu, a humana Deus colocou na barriga de Maria. A partir daquele momento que nós chamamos na teologia de união hipostática, a união das duas naturezas no Redentor. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei, tu és o rei sobre a terra. Por isso que quando Cristo nasce no Novo Testamento, ele é adorado, porque ele veio para reinar. Ele é rei sobre tudo. Mesmo o mundo não querendo. Odeia essa ideia. Os imperadores romanos no primeiro século, no período de Cristo, um pouquinho posterior a Cristo, né? Eles perseguiram tanto o cristianismo que eles entraram dentro dos templos dos judeus e colocaram ali os seus deuses e colocaram o próprio César como Deus maior. César Augusto. A ideia de ave César é culto a César, queimar incenso a César, adorar a César, o nosso Senhor, e não Cristo. E aí, irmãos, ele diz, proclamarei o reinado do meu filho, versículo de número 8, pede-me e te darei o quê? As nações por herança. Qual é a herança de Cristo? As nações e as extremidades da terra por tua possessão. O que Cristo tem? Todas as nações. A herança de Cristo é simplesmente tudo que existe sobre a terra. Tudo é delegado, é dado a Ele por um decreto de Deus, não por um decreto de uma autoridade religiosa qualquer, não por um decreto de um rei qualquer, mas por um decreto do Criador dos céus e da terra. Jesus reina sobre tudo. Jesus reina sobre tudo. E aí o versículo 8, né, ele diz que ele é claro em dizer que ele reina sobre as extremidades da terra, ou seja, não é que a Europa seja de Deus, não é que a Ásia seja de Deus, não é que a América seja de Deus, o mundo é de Deus, as extremidades da terra, o planeta é de Cristo, porque Deus, o Pai, lhe deu como rei. Salmo 110, assenta-te à minha direita, até que ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Versículo 9, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Com vara de ferro as regerás. A ideia de vara de ferro, irmãos, é o cetro de ferro poderoso, forte, que os reis desse mundo não são capazes de destruir. O que é um cetro de um ser humano comparado com o cetro de Cristo? Um graveto, uma madeira, barro, que é destruído facilmente. Mas o de Cristo é um reino poderoso que dura por toda a existência. Ele diz, com cetro de ferro as regerás e as despedaçarás com um vaso de barro que é destruído. Aquele vaso que o oleiro trabalha, exatamente
isso que Cristo, com seu cetro de ferro, faz. Ele acaba com todos os outros reinos que se levantam contra ele. Por fim, irmãos, versículos de 10 a 12 nos dizem o seguinte: Javé convida os reis da terra a se submeterem ao reinado do seu filho. Porque a finalidade, irmãos, desse salmo, depois de mostrar que tem gente que conspira contra Cristo, gente que quer se levantar contra ele, mas que Deus já decretou, já declarou que o seu filho será rei, no final dessa descrição poderosa de Javé, há um convite. E aqui agora, irmãos, acredito que o próprio interlocutor aqui é o salmista que diz: agora, pois, ó reis da terra, sede prudentes. Há alguns convites aqui que devem ser considerados por nós com muita cautela. O primeiro deles é agir com prudência. Ora, você acabou de ver essa descrição de quem é Cristo. Seja prudente. Não seja nécio, não seja louco. Ele é todo poderoso. Não dá para se levantar contra ele. Ele convida todos os reis da terra, toda a terra, para fazer uma ponderação, uma autorreflexão. E diz o seguinte: considerai muito bem. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Não sejam nécios, não sejam loucos. O interlocutor aqui é o salmista, que ele é um ser humano, que é Davi, o compositor do salmo. Ele diz o seguinte: evitem o pior, sejam prudentes. Esse é o primeiro convite. Agora, pois, ó reis da terra, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Vocês que se acham donos do saber, vocês que se acham o poder do mundo, vocês que se acham poderosos, que têm a lei na mão, vocês que podem dizer: faz isso, prende, solta. Preste atenção, sejam prudentes. Porque o nosso Cristo é mais poderoso do que vocês. O rei de Javé é mais poderoso. Há um convite a servi-lo. Versículo de número 11, é claro: servi ao Senhor com o quê? Com temor. Alegrai-vos nele com tremor. Prestem muita atenção, não somente sejam prudentes, mas a manifestação da prudência é: sirvam a Cristo. Venha servir o Senhor, se torne um adorador de Jesus Cristo. É o que é o Evangelho, irmãos. Para alguns que acham que pregação do Evangelho só está no Novo Testamento, só depois que Cristo disse: ide por todo mundo, já aqui há um convite para todos os povos de toda a terra. Vinde, sirvam a Jesus, venham para cá, não se coloquem como anticristo, mas sirvam a Ele. Não se coloquem como anticristo, mas adorem o nosso Redentor. E como a manifestação de um servo que adora o seu Deus, tenha temor e tremor. Trema na presença de Deus, porque Ele é capaz de fazer coisas horrendas. Ele é capaz de destruir a terra com o sopro da sua boca. Com o movimento da sua mão, Ele destrói todas as coisas. Porque Ele criou tudo. Por Ele, por meio dEle, para Ele foram criadas todas as coisas. Irmãos, é isso que nós precisamos pregar para o mundo. Venham. Versículo 12, mais um convite: beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho. Mais uma vez, um link entre o Salmo 1 e o Salmo 2. Veja o último versículo do Salmo 1. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Agora veja o último verso do Salmo 2. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais aonde? No caminho dos perversos, dos injustos. Aqui eu provo mais uma vez a ligação que existe entre o Salmo 1 e o Salmo 2. É o mesmo Salmo. Fala da mesma verdade. O reinado de Cristo pela sua palavra, sobre o qual todos precisam ser submetidos. E aí, irmãos, ele diz: beijai o filho, uma atitude de reverência para com o rei, né? Beijai o filho, para que você, todos esses verbos finais, eles, sede prudentes, né? A ideia de agora, pois, ó reis, sede prudentes. A ideia de ser prudente para evitar o quê? O pior.
Servir para evitar o pior. Temam a Deus para evitar o pior. Beijai o filho. Para quê? O finalzinho do versículo. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. A ira de Deus está inflamando. E por isso, de vez em quando, ele manda assim, uma coisinha para você experimentar, como a Covid-19, que é apenas um pedaço da ira de Deus. Um pedacinho só. Teve a peste negra, que antecedeu a reforma, e tantas outras pandemias e epidemias que existiram por aí, mortes as mais assustadoras, terremotos, relâmpagos, coisas que Deus faz, irmãos, deixa pessoas loucas, inquietas. Tudo isso é manifestação do poder da ira de Deus, apenas um anúncio. E no final, assim como começa o Salmo 1, termina o Salmo 2. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Feliz é aquele que não vai atrás, não confia que é um rei dessa terra que vai protegê-lo. Mas quem vai protegê-lo é o próprio Filho de Deus, o rei que Yahvé, o grande eu sou, estabeleceu no seu santo monte. Quero finalizar, irmãos, trazendo algumas aplicações para nós muito importantes que considero. O primeiro delas é lembrar da realidade da oposição ao reinado de Cristo. Algumas pessoas dizem o seguinte: pastor, não há oposição nenhuma ao reinado de Cristo. E esse texto deixa claro que há sim oposições. E nós estamos vendo hoje também no mundo inteiro pessoas que são como anticristo, que odeiam a Cristo Jesus. Não adianta, irmãos, a gente ficar querendo tapar o sol com a peneira como se não existissem pessoas que se levantam contra Cristo, como se não existissem governos, como se não existissem governadores, presidentes, vereadores que não gostam de Deus. Existe sim reis da terra, governantes desse mundo que odeiam o Evangelho, que são contra a igreja, que são contra o povo de Deus, a pregação genuína do Evangelho, os valores do reino dos céus. Isso não é história da carochinha, irmãos. E nós precisamos acordar para a realidade de que existe sim uma oposição ao Redentor, porque se nós não acordarmos para isso, pode ser que cheguemos sim àquelas situações de países em que pessoas estão sendo não somente presas, mas até mesmo mortas pela fé que eles defendem. Por isso precisamos orar, como disse o apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo capítulo 2, que nós precisamos, antes de tudo, antes de criticar, antes de colocar na internet, antes de qualquer outra coisa, nós precisamos orar por eles, para que vivamos vida tranquila. Antes de você botar lá, isso eu sou contra o presidente, sou contra o governador, faça uma oração por ele. Faça uma oração por ele, antes de tudo. A segunda aplicação, irmãos, que eu queria tirar para nós é a importância da igreja ter uma boa posição política. Obviamente, nós não levantamos nenhuma bandeira partidária aqui dentro. Já disse isso, eu acredito que você está cansado de ouvir que a terceira igreja presbiteriana, como a igreja presbiteriana do Brasil, não tem uma bandeira partidária. Ela não defende um partido específico. Partido A, partido B, esse aqui que é o nosso. Não. Mas nós precisamos de uma boa posição acerca de qual é um líder que seja mais próximo da Bíblia possível. Não quero indicar nenhum, não faço isso de jeito nenhum em púlpito, irmão. De jeito nenhum. Você não vai me ver fazendo isso. Mas temos que lançar os princípios de uma boa escolha política, porque tem reis que não gostam de Deus. E os princípios são: procure aqueles que mais se aproximam das Escrituras Sagradas. Ah, pastor, não tem. Ore para ter. Ore para ter. Ore para Deus levantar pessoas mais próximas da Bíblia, que tenham princípios mais parecidos com os das Escrituras, que sejam a favor dos mesmos princípios que a Bíblia defende. Ou nós somos realmente, como eles dizem, alienados, achando que o reinado de Cristo não transcende as portas e as paredes da igreja. Achamos que não tem nada a ver discussões políticas com igreja? Tem sim, irmãos. E isso nos leva diretamente a uma terceira aplicação, que nós precisamos ser mais coerentes, porque nós temos muitas vezes os ímpios mais coerentes do que nós, porque os ímpios eles são contra Deus, e eles são não somente na boca, mas nos seus atos. Muitas vezes, a maioria das vezes, os ímpios são realmente contra Deus, diretamente digo, né? Porque indiretamente todos eles são.
mas diretamente são contra Deus, contra a palavra de Deus. Mas quando alguém diz o seguinte, nesse país, uma pessoa que não ama a Deus diz o seguinte, nesse país não entra a Bíblia, ele está sendo coerente com aquilo que ele acredita, ele não crê em Deus, então ele não quer a Bíblia. Mas irmãos, quantas pessoas, agora mesmo nesses dias, em que o aborto foi liberado de maneira mais extensa lá na Colômbia, e muitos crentes, você percebe que colocam na internet, que absurdo, o que é isso? Mas irmãos, eu pergunto, nas suas escolhas políticas, você considera isso como sendo um ponto crucial nas suas escolhas? Partidos que aderem à questão do aborto? Eu lhe pergunto, porque isso é contra um valor bíblico, não matarás. Veja a incongruência, a inconsistência nossa. O quanto nós asseveramos, muitas vezes, uma coisa e praticamos outra. Não adianta, irmãos, nós sermos contra isso ou aquilo outro, se nós continuamos defendendo ideologias anti a palavra, ou antibíblicas. Não adianta. Então sejamos prudentes, sejamos coerentes com a nossa fé. Vamos defendê-la dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja. Mais uma vez, não vamos levantar bandeiras partidárias, mas nós vamos mostrar o que é uma boa escolha à luz da palavra de Deus, independente de A ou B, direita, esquerda, eu não quero nem saber. Eu estou defendendo o Evangelho e os princípios do Evangelho. Quarta aplicação para nós. A maior guerra nossa, irmãos, não é contra a carne nem contra a sangue, mas é espiritual. A maior guerra é aqui dentro do meu coração e do seu coração. A maior guerra é aquela que diz o seguinte: rompamos os seus laços. A maior guerra é aquele conselho errado que você recebe de uma pessoa que diz o seguinte para você: se livre desses princípios judaicos cristãos, se livre, se solta, seja o que você quiser. Rompamos os seus laços. Nada de Cristo. Nada do reinado de Cristo, nada da Bíblia, dos 10 mandamentos. Esse livro é um livro antigo. Irmãos, a maior batalha nossa não é uma batalha física. A nossa guerra não é a guerra física, exatamente como está acontecendo lá na Rússia. A nossa batalha, ela pode chegar a esses extremos, mas não é a razão da nossa batalha. A razão da nossa batalha é espiritual, ou a natureza da nossa batalha é uma batalha espiritual. A natureza da nossa batalha não é física, é espiritual, é contra os principados e dominadores desse mundo tenebroso. É aquele professor da universidade que diz: se desamarra, você ainda acredita em Adão e Eva? É aquele seu colega que diz: você acredita nesse negócio? É aquele seu colega que diz o seguinte: não tem problema você ter uma relação sexual ilícita, porque a Bíblia é um livro antigo e que está apenas prendendo você. Se desamarra desses princípios judaicos cristãos. A maior batalha é no nosso coração. É quando você é tentado a não acreditar em Cristo, porque você está passando por um problema muito grande. A maior batalha é você pensar que lá dentro da sua casa, Cristo não conhece você, não reina lá dentro. É que Cristo não reina no seu trabalho, mas Ele reina em todos os setores da nossa vida, irmãos. E nós precisamos entregar toda a nossa vida, não somente um aspecto dela, mas todo o aspecto da nossa vida. Casamento, filhos, vida, escolhas políticas, minha vida no aspecto financeiro, aspecto espiritual, igreja, tudo é de Deus. Amém. Toda a nossa vida é de Cristo. E como última aplicação, irmãos, eu queria que você saísse daqui consolado por esse texto, porque muitas vezes, olhando para esses poderes, nós nos amedrontamos. Eu fico pensando, irmãos, e tenho orado com a minha família pelos ucranianos.
o quanto eles têm sofrido. Eu fico imaginando se um ataque aqui em Brasília, você imagina? Bombas, e nós temos o povo de Deus que sair correndo, todo mundo tem que sair correndo, com medo, nas ruas, se escondendo, e bombas caindo sobre nós. E você olha para aquele exército que está lhe atacando e você vê ele 20, 30, 40, 50 vezes maior do que você. E você se faz a seguinte pergunta: como enfrentar um exército desse tamanho? Lembre-se que Cristo Jesus é maior do que todos eles. E é Ele está no trono. Do trono o Senhor ri deles. Confie em Jesus Cristo. Quando os seus problemas forem muito grandes, forem maiores do que você pode suportar, lembre-se de Jesus. Lembre-se do poder dele. Lembre do reinado dele. Lembre que foi Javé que colocou ele lá. Lembre que em Cristo você é mais do que vencedor. Amém. Não há nenhum problema nesse mundo que Cristo Jesus não seja maior do que ele. Nenhum. Não há nenhum rei desse mundo. E é ao meu Cristo Redentor que eu tenho orado para Ele salvar a cada uma daquelas vidas na Ucrânia, porque não importa o tamanho dos exércitos. Se eles confiarem em Jesus, como nós vimos alguns cantando no metrô, adorando a Cristo, mesmo em meio a tanta bomba, a tanto ataques, aquele Cristo é poderoso para livrá-los da morte e muito mais do inferno. Amém. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela palavra de consolo. Sim, ó Pai, a palavra de confronto. Palavra que é mais atual do que nós podemos imaginar. Palavra que tem uma aplicação para todos os tempos. Aplica, ó Pai, agora essa palavra ao meu coração e dos meus irmãos em nome de Jesus, para que nós possamos crer mais e mais no reinado de Cristo. Que nós possamos saber que um dia Ele virá para nos apanhar e vamos morar com Ele, não no Monte Sião, mas na Sião celestial, nos céus, com Cristo Jesus nosso Senhor. No nome dEle que nós oramos. Amém.